Ao contrário do que muita gente pensa, nós não somos os únicos seres terrestres capazes de desenvolver habilidades complexas, como a de comunicação através da linguística, ou até mesmo a capacidade de fazer cálculos matemáticos e utilizar a lógica no dia a dia. Apesar disso parecer um tanto quanto avançado porque a gente conhece de mundo, né? Na verdade, outros seres vivos também conseguem fazer essas coisas quase tão bem quanto nós. E o que vamos ver no vídeo de hoje é pra lá de impressionante, família. Mas antes de começarmos, você sabe de sempre, né? Já deixa o seu like pra apoiar meu trabalho aqui no YouTube. Se você ainda não faz parte da família, é só se inscrever, tem vídeo todo dia aqui no canal. E claro, se preparem, porque hoje nós veremos os 7 animais que são praticamente seres humanos. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Golfinho. Se você acha que os golfinhos são só animais que nadam bonito, está muito enganado, viu? Na verdade, em questão de tamanho de cérebro, os golfinhos só perdem para um ser vivo, nós, seres humanos, claro. Além disso, muita pesquisa e vários experimentos já foram feitos com esses animais para comprovar sua inteligência, família. E os resultados, olha, esses são impressionantes também. Entre esses testes aí, foi descoberto que eles podem reconhecer o próprio reflexo em espelhos, se comunicar através de uma língua própria, desenvolver a capacidade de aprender a manusear ferramentas e, mais ainda, ensinar os próprios filhos a fazer o mesmo. E eles ainda são ótimos em identificar padrões e agir em torno deles também. E voltando aqui para o quesito de tamanho do cérebro, tem uma coisa bastante importante a se observar aqui. A massa cinzenta é a parte do cérebro responsável pelas tomadas ali de decisão e também pela comunicação. E nos golfinhos, a proporção de massa cinzenta no cérebro chega a ser até maior do que a que nós temos. Eu acho que isso quer dizer muita coisa, né, família? Mas também quase nada, porque, bom, eles não falam. A hora que eles falam a nossa língua, aí sim a gente começa a ter medo. Orangotango. Podendo ser encontrados em florestas tropicais, os orangotangos são a terceira maior espécie de primatas do mundo e são bastante conhecidos por serem inteligentes além da conta. Tanto que o seu nome, que é originário do idioma malaio da Malásia, significa homem da floresta, porque ele é tão esperto que sua inteligência é comparável à inteligência de um ser humano mesmo. E essa suposição é confirmada pelos dados científicos, família, que dizem que eles possuem nada mais nada menos do que 97% dos nossos genes. Ou seja, por 3% de diferença, eles não são exatamente iguais a nós. Se bem que com a quantidade de pelo e o meu tamanho é quase isso, né? Bom, além do mais, isso serve mais do que tudo para comprovar a hipótese de que realmente, talvez, quem sabe, viemos dos macacos, né? Além disso, ao longo do tempo, os machos podem desenvolver características bem parecidas com as nossas, como pelos crescendo na sua face, formando uma espécie de barba e bigode, e também outras coisas, viu, família? No caso dos orangotangos, essa característica pode demonstrar domínio, sobretudo territorial, já que são seres bastante isolados que dão muita importância para essa questão de território. E claro, não é muito diferente do que nós fazemos também, né? Todo mundo tem seu espaço, sua casa, seu quarto e quer a privacidade, seu canto ali. E é óbvio que nós sabemos pelo menos pensar quando alguém invade, mas às vezes não, né? Elefante. A característica mais marcante dos elefantes quando se trata de inteligência não é necessariamente associada à lógica ou à capacidade linguística, mas principalmente relacionada à sua grande capacidade de memória. Já existem pesquisas de mais de uma década de duração que acompanham e estudam a vida desses animais, e o que ficou registrado é que eles possuem uma memória bizarra, retendo informações por muito e muito tempo mesmo. E claro, com essas informações, eles são capazes de desenvolver conhecimentos até mesmo sociais, família. Isso porque eles conseguem se lembrar de cada detalhe, desde cheiros até mesmo vozes de outros seres. Eu não tô falando só de voz de elefante não, eu tô falando de outros seres. Isso é comprovado pelo fato de que existem várias histórias de pessoas que convivem com elefantes. E depois de até mesmo décadas sem se ver, o elefante mostrou que ainda reconhecia aquela pessoa, o que é bastante raro para um animal, né? E isso sem contar com a sua inteligência emocional, levando em consideração que os elefantes são super empáticos e possuem uns sentimentos à flor da pele. Família, eles são capazes de compreender até mesmo coisas mais complexas, como a morte, por exemplo. Polvo.
Conhecido como alienígena dos mares, o polvo é sem dúvidas algum dos animais mais inteligentes que existem no oceano. Isso porque eles possuem características incríveis, como a capacidade de comunicação através de cores e luzes, o aprendizado super fácil e, claro, toda a sua habilidade predatória que colocam alguns tubarões no chinelo, viu, família? E bom, isso consegue ser facilmente justificado pelos 500 milhões de neurônios que habitam o seu corpo, o que representa um sistema nervoso incrivelmente bem desenvolvido, e olha, jamais visto em nenhum outro ser do reino invertebrado. E talvez esse seja o motivo pelo qual a gente chame ele de alienígena, né? O fato deles terem habilidades e capacidades tão incríveis que faltam em alguns animais terrestres da mesma categoria que eles, pra fazer uma comparação assim, né? Então, bom, se a gente tivesse um polvo do mundo terrestre, talvez seria a gente, porque os polvos são incríveis. Papagaio. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, os papagaios não saem repetindo qualquer coisa involuntariamente, sem nem questionar sobre o que estão falando, viu? Na verdade, eles possuem a incrível capacidade de imitar os sons da voz humana. Mas além de somente repetir, eles conseguem fazer associações aos significados de cada palavra, podendo até mesmo formular frases curtas que fazem algum sentido, viu? E olha que eles podem utilizar verbos devidamente conjugados e coisa do tipo, além de conseguir desenvolver habilidades musicais pra lá de tops, família. Uma pesquisa brasileira que estudou todos os genes de um papagaio chegou à conclusão de que em alguns aspectos sua capacidade cognitiva supera até mesmo dos primatas, como os orangotangos, por exemplo, e só perdem pro cérebro humano, é claro. O que é bem interessante e até mesmo bizarro, né? Levando em consideração que são animais bem menores do que os primatas e consequentemente com um cérebro bem pequeno em relação a nós. Corvo. Outra ave para a lista desses animais tão inteligentes é o corvo. Isso porque, assim como os golfinhos, essas aves também conseguem reconhecer o próprio corpo em superfícies espelhadas. E além disso, possuem capacidades matemáticas pra lá de inteligentes, família. Chegando até a fazer cálculos, viu? Bom, nem eu sei fazer cálculos direito e eu me embanando todo quando a parada começa a chegar na divisão, mas esses camaradas aí, ó, dão um baile pelo menos em mim. Obviamente, eles não pegam um papel e caneta e começam a escrever números, mas ele calcula coisas basicamente do próprio dia a dia, o que ajuda a tomar atitudes melhores e matematicamente pensadas. Além disso, eles conseguem manipular algumas leis básicas da física que outros animais não conseguem. Possuem a capacidade de fazer ferramentas assim como os primatas e o mais bizarro de tudo, eles constantemente se fingem de mortos para enganar os seus predadores, o que requer uma esperteza pra lá de avançada, né? Imagina só um corvo, eita, predador. Faleci. Cara, da hora demais. Chimpanzé. E no primeiro lugar desse vídeo, obviamente não poderia faltar o animal que, geneticamente falando, é mais semelhante a nós humanos do que qualquer outro. Se você achou que o máximo que veria de semelhança em números de porcentagem era o orangotango, que possui 97% dos nossos genes, se é que podemos falar assim, no caso do chimpanzé, esse número é ainda mais expressivo, já que eles possuem 99%, família, dos nossos genes. Olha que bizarro, né? E devido a isso, muitos cientistas já comprovaram que eles conseguem desenvolver comportamentos muito semelhantes mesmo aos nossos, como fabricar ferramentas ou até mesmo lidar com a tecnologia e aprender linguagens, como os sinais, por exemplo. Ah, e ainda mais, viu? Fazendo uma comparação do seu cérebro com o cérebro humano, chegamos à conclusão de que os chimpanzés são tão inteligentes quanto uma criança ali de 4 anos. E olha que tem muita criança inteligente, viu? E muito mesmo. Mas aí, família, o que vocês acharam dos animais de hoje? Deixa aqui nos comentários, tá bom? A gente se vê amanhã porque tem vídeo todo dia aqui no canal e é todo dia uma curiosidade diferente pra vocês. Um abraço e até a próxima. Valeu!